Ora, muito boa tarde a todos. Pedimos desculpa por este atraso, devem de certo ter ocorrido alguns problemas técnicos, mas aqui estamos. Volto a desejar muito boa tarde a todos os presentes, tanto aos que estão a assistir a esta cerimónia de forma remota, como eu, e como aos presentes na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. Dou então início à cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária e, como presidente da mesa da Assembleia Geral cessante, chamo a tomar posse como presidente da mesa da Assembleia Geral da ANEMD para o quarto mandato a minha colega Inês Carolina Tomás Direito de Graça. Eu, Inês Carolina Tomás Direito da Graça, juro por minha honra desempenhar fielmente as funções para as quais fui eleita e defender, cumprir e fazer cumprir os estatutos e demais regulamentos da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpa por este atraso, mas, como sabem, tivemos uns problemas técnicos. E gostaria de começar por cumprimentar o excelentíssimo senhor diretor da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, o professor Dr. João Caramês, o excelentíssimo senhor vice-diretor da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, professor Dr. Duarte Marques, excelentíssima representante da coordenação do mestrado integrado em Medicina Dentária da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, a professora doutora Cristiana Pereira, excelentíssima senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral Cessante da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária, caro colega Constança Pessoa, excelentíssimo senhor Presidente da Associação Independente dos Médicos Dentistas, o Dr. Nuno Gonçalves, excelentíssimos representantes nacionais, distritais e conselheiros dos partidos políticos e juventudes partidárias, em especial Pedro Anastácio, em representação do JS e do PS, João Diogo pelo PSD, Luís Newton, peço desculpa, João Diogo pelo JSD, Luís Newton pelo PSD, Morgado Valente e Joana Guerreiro pelo PAN, Diogo Moura pelo CDS-PP e Miguel Pinto pelo PCP e JCP. Excelentíssimos presidentes dos estabelecimentos de ensino superior da área da medicina dentária e coordenadores do mestrado integrado em medicina dentária, caros presidentes e representantes das sociedades científicas da área da medicina dentária, caros presidentes e representantes das federações e associações nacionais de estudantes de medicina, estudantes e académicas, caros representantes dos associados da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária, caros estudantes de medicina dentária, caros colegas e caros amigos. Em virtude da resolução aprovada em Conselho de Ministros do dia 14 de outubro de 2020, que declarou a situação de calamidade em todo o território nacional continental no âmbito da Covid-19 e em conformidade com a medida de proibição de iniciativas e atividades de natureza não letiva em espaços académicos, a Comissão Eleitoral tomou a decisão de adiar a cerimónia pública de tomada de posse dos novos órgãos sociais da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária para quando fossem levantadas estas mesmas restrições. Como forma de assegurar o cumprimento das datas previstas no calendário eleitoral aprovado na 11ª Assembleia Geral da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária, a Comissão Eleitoral permitiu assim que os novos órgãos sociais, eleitos a 10 de outubro de 2020, assumissem as suas funções a partir do dia 16 de outubro do mesmo ano. Data esta que estava prevista para a tomada de posse. Tendo em conta a evolução favorável da situação pandémica a nível nacional, estamos aqui hoje reunidos para concretizar a cerimónia pública da tomada de posse dos órgãos sociais da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária para o quarto mandato. Posto isto, passo a palavra ao excelentíssimo diretor da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, professor João Caramês.
Muito obrigado. Boa tarde a todos, estimadas e estimados alunos, colegas, convidados e entidades presentes, das quais permitam-me saudá-los por este momento importante. Enquanto diretor da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, faculdade que acolhe esta cerimónia, é com particular apreço e reconhecimento que participo na tomada de posse dos órgãos sociais da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária, a ANEMT, para o mandato 2020-2021. Felicito uma vez mais o recém-eleito presidente da direção da ANEMT, o aluno do 5º ano do mestrado integrado de Medicina Dentária da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, Ruben Felizardo. Recordo com satisfação que o seu ainda jovem e brilhante percurso académico de dirigente associativo principiou nesta casa, enquanto presidente da direção da Associação Académica da Medicina Dentária. O reconhecimento da sua firme afinidade para com o debate participativo e inteligente levaram-no igualmente a presidente da mesa da Assembleia Magna da Associação Académica da Universidade de Lisboa, a presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação Académica de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, também a conselheiro pedagógico e conselheiro de escola desta faculdade. Parabéns, Ruben, por notável percurso em tão curto espaço de tempo. Ciente da sua capacidade e proatividade, desejo ao Ruben Felizardo e aos restantes membros dos órgãos sociais eleitos a concretização de um importante e bem-sucedido mandato. Outrora também fui aluno e responsável associativo. Recordo-me do quão importante era ouvir e ser ouvido, e da importância de integrar os estudantes na orientação da instituição como parte da solução e não como causa de problemas. Hoje, enquanto diretor desta faculdade, atribuo-lhe especial valor ao dirigir toda a comunidade académica da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. Discutir os desafios do presente e futuro da medicina dentária em Portugal convoca indiscutivelmente o sentido de união, a postura atenta e a voz ativa da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária. O exemplo e o testemunho continuamente partilhado pela ANEM deve ser integrado pelas 7 escolas de medicina dentária do país e merecer a atenção de todos os médicos dentistas preocupados com a dignificação da profissão em Portugal. 2020 confrontou-nos com uma pandemia sem precedentes. Perante uma nova realidade do exercício clínico e do ensino da medicina dentária, a Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa e a sua comunidade académica responderam com determinação e resiliência. Salvaguardar um ensino de qualidade assente nos seus pilares fundamentais implica, neste contexto, observar a dimensão do impacto pandémico no percurso de aprendizagem dos alunos e, no imediato, implementar um conjunto de medidas necessárias à retoma para uma nova normalidade que todos tão queremos. Estas, para além de adaptarem o modelo de ensino presencial clínico, pretendem mitigar fragilidades e assegurar as adequadas condições de trabalho, segurança e saúde dos alunos, docentes e restantes colaboradores da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. Por isso, expus à Reitoria da Universidade de Lisboa, a qual notificou o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, CRUP, sobre a necessidade de vacinação urgente de todos os alunos, docentes e colaboradores da Faculdade de Medicina Dentária enquanto prestadores de cuidados de saúde oral, embora não pertencentes ao Sistema Nacional de Saúde, apresentam elevada exposição ao risco de contágio. Esperemos que esteja próximo o dia em que toda a comunidade académica possa estar vacinada.
Paralelamente, e para o necessário rastreio da nossa comunidade, procedeu-se à aquisição suplementar de testes de antigênio face aos fornecidos da reitoria, com a implementação de um plano de rastreio para o Covid-19. A este aprovisionamento acresceu toda uma reformulação do nosso protocolo de biossegurança, com a alteração do espaço clínico da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, através da introdução de separatórias de forma a individualizar os espaços de trabalho, da modificação dos fluxos de circulação interna e ao reforço substancial dos necessários materiais de proteção individual. Beneficiando e otimizando a gestão de agendas das nossas clínicas universitárias, foram igualmente implementadas medidas como o recrutamento de secretariado e o alargamento da rede de contactos dos pacientes às clínicas universitárias de pré e pós-graduado. Todas estas medidas implicaram um devido planeamento estratégico de forma a garantir o rigoroso equilíbrio financeiro em circunstâncias financeiras adversas. Se a pandemia Covid-19 aparenta um horizonte de médio prazo, a pandemia económica que lhe sucede irá, infelizmente, acompanhar-nos nos próximos anos. Assegurar a autonomia e sustentabilidade financeira da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, através da geração de receitas próprias, captação de financiamento externo e contrariar a política de subfinanciamento promovido pela reitoria, são objetivos de uma missão árdua da atual direção da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. Apelamos ao envolvimento e sentido de realização de um corpo docente capaz de difundir o seu saber e proporcionando ao estudante de medicina dentária a necessária autonomia clínica. Encarar as dificuldades como desafios, dosear a ambição com sustentabilidade e congregar o mérito de todos, especialmente dos alunos, é a mensagem que orienta o sucesso da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa nos próximos anos. Contudo, triunfar em tempos de crise parece transformar-se numa inquietante interrogação para o médico dentista recém-formado. A diferenciação pelo conhecimento e pela preparação clínica adquirida parece ser cada vez menos pré-requisito para o jovem médico dentista emergir no mercado de trabalho. Dados recentemente referidos pelo nosso bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Miguel Pavão, no primeiro fórum de debate de medicina dentária real e atual, apontam para o preocupante rácio de um médico dentista para 884 habitantes. A oferta excedentária de médicos dentistas, não traduzida por um maior acesso dos portugueses aos cuidados de saúde oral, conduz inevitavelmente a um cenário de precariedade e subempregabilidade da profissão, de que ninguém pode aliar-se. Gostaria de evocar, por fim, a memória do eterno professor que dá nome a este auditório, figura incontornável da medicina dentária em Portugal, o professor Dr. Simões dos Santos. Relembro o seu exemplo e as suas palavras. Cada um de nós tem de atribuir o melhor de si no tratamento do seu paciente. Parece-me ser esta determinação individual, imbuída de competência médica e sentido ético, a gênese de uma consciência coletiva capaz de alargar a promoção da saúde oral em Portugal. Muito obrigado. Obrigada pelas suas palavras. Passo agora a palavra à excelentíssima representante da Coordenação do Mestrado Integrado em Medicina Dentária da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, a professora doutora Cristiana Pereira. Boa tarde, muito obrigada. Em nome da Comissão Organizadora do curso de Mestrado Integrado de Medicina Dentária da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, que tenho a honra de representar enquanto vogal, quero cumprimentar o excelentíssimo Sr. Diretor da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa,
Sr. Professor Dr. João Caramês, excelentíssimos senhores da Comissão Organizadora do curso de Mestrado Integrado de Medicina Dentária da Universidade Católica Portuguesa, Professora Doutora Maria José Correia e Professor Dr. Nélio Veiga, excelentíssimo Sr. Presidente da Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, Professor Dr. António Almeida Dias, excelentíssimo Sr. Presidente da Associação Independente dos Médicos Dentistas, Dr. Nuno Gonçalves, excelentíssima Senhora Presidente da Associação Portuguesa de Higiene Oral, Doutora Fátima Duarte, excelentíssimos Senhores Presidentes das Associações e Núcleos de Estudantes, membros da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária, excelentíssimos Senhores Presidentes e membros das Federações e Associações Nacionais de Estudantes e Académicas, excelentíssimos Senhores Membros dos órgãos sociais da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária, agora cessante, e excelentíssimos Senhores Membros dos órgãos sociais da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária, que hoje tomarão posse, excelentíssimo Senhor Presidente, estudante Rubem Felizardo e restantes membros estudantes. Excelentíssimos senhores e excelentíssimas senhoras. Neste momento solene, apresento as nossas felicitações aos membros empossados nos órgãos sociais da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária. Direção, Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Disciplinar. Felicitar pela sua eleição e pela responsabilidade que assumem perante uma situação atual e ímpar ao tomarem posse da condução de uma tão grande instituição, a Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária. Gostaria de partilhar convosco que a designada tomada de posse pode enganar facilmente um ser humano. Na verdade, quando tomamos posse de uma instituição, em breve temos dado conta que foi a instituição que tomou posse de nós. Um comentário bastante importante que todos nós temos que ter em mente, nomeadamente numa altura em que vivemos uma situação difícil pela pandemia. Os desafios e os problemas serão únicos e de grande envolvência. A Comissão Organizadora do curso de Mestrado Integrado de Medicina Dentária da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa endereça calorosas felicitações aos novos órgãos sociais da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária, fazendo votos do maior sucesso no desempenho das funções que são chamados a desempenhar, num momento que exigirá muita tenacidade da vossa parte, para problemas que são novos e presentes, decorrentes da pandemia que vivemos. Muitas felicidades. Obrigada pelas suas palavras, professora Cristiana. Vamos agora ouvir o excelentíssimo bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Miguel Pavão, que por incompatibilidade da agenda não pôde estar presente, ainda assim quis deixar umas breves palavras. Muito boa tarde. Na impossibilidade de estar presente nas eleições e na tomada de posse da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária, envio esta mensagem em formato de vídeo, começando por cumprimentar o professor João Caramês, cumprimentar também todos os órgãos que tomam posse da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária e, muito especial, ao Rubem Felizardo, que encabeça este Conselho Diretivo e este mandato. No fundo, gostava de expressar a razão e a pertinência de estarmos aqui hoje presentes. Ainda que saibamos todos, com algum atraso, convém dizer que nunca é tarde para cumprir aquilo que a pandemia nos obrigou a atrasar. E nesse sentido, eu gostava apenas de transmitir a todos que hoje manifestaram esta cerimónia a possibilidade de não desistirem de a terem realizado, ainda que saibamos que as diligências, a atividade e as pretensões da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária não ficaram, por assim dizer, sem efeito. Ao longo destes meses, ainda que não tendo uma tomada de posse formal, a Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária e, mais concretamente, também o seu presidente, estiveram ativos e presentes em períodos conturbados, como sabemos, difíceis, períodos de pandemia,
que afetam a todos, mas muito especificamente os estudantes e todo o ensino da medicina dentária. É sim importante estarmos neste momento a evocar aquilo que é uma tomada de posse e jovens que serão futuros médicos dentistas que necessitam de ser jovens interventivos e capazes, conhecedores, diligentes, diria mesmo ativistas em causa própria, pois é o futuro da profissão, é o futuro das vidas destes jovens e destes futuros médicos dentistas, que agora estudantes, está em causa. A profissão, a medicina dentária e na ordem dos médicos dentistas, podemos assumir que somos uma classe jovem. Não falo somente do espírito, falo da idade. Somos uma classe que tem uma média de idade de 40 anos. Se tem transformado, que tem crescido. E é bom lembrar que 31 de dezembro de 2020, o rácio de médicos dentistas é de 884 médicos dentistas para 1000 habitantes. Em 2024, este rácio será de 774 médicos dentistas para 1000 habitantes. São dados que nos trazem alguma preocupação quanto à perspectiva da profissão e do futuro dos jovens médicos dentistas. Destaco ainda que atualmente há cerca de 3.777 estudantes de medicina dentária nas 7 instituições de ensino superior, dos quais 39% são estudantes estrangeiros. E tal é importante refletirmos sobre o futuro da profissão e o posicionamento que os jovens médicos dentistas têm, a sua preponderância em termos de inserção no mercado de trabalho e, nesse sentido, a voz da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária é uma voz mais do que nunca precisa, uma voz que tem que ser interventiva, uma voz que tem que ser com apresentação de projetos, de propostas concretas. Foi nesse sentido que a Ordem dos Médicos Dentistas criou, ainda no final do ano passado, 2020, um protocolo que levou ao desencadeamento do Fórum Ensino e Profissão Médico-Dentária. É um fórum aberto de discussão concretas para posicionarmos propostas de reflexão sobre o ensino na medicina dentária e sobre o futuro da profissão. E nesse sentido não podemos deixar de dar voz aos mais jovens, aos estudantes, a estudantes que pertencem às associações de estudantes, mas também aos estudantes mais jovens que já são médicos dentistas. É assim importante que este fórum de profissão, de ensino e profissão médico-dentária possa ajudar a posicionar os temas do ensino e da profissão na agenda política, assumindo questões centrais, como a questão da empregabilidade e, por inerência, a questão da imigração. Sabemos hoje que cerca de quase 14% dos médicos dentistas não têm, senão, a hipótese da imigração e procurar novos mercados. A Ordem dos Médicos Dentistas pretende uma reflexão profunda, uma reflexão séria, aberta, a pensar exatamente neste futuro, que é um futuro de todos, mas é um futuro, acima de tudo, dos mais jovens. E a ponderação, a avaliação sobre o que foi a reforma do Bolonha, sobre o que é a formação do pré-grado e do ensino pós-graduado, e que é fundamental basearmos naquilo que é os parâmetros da qualidade do ensino, pois é dessa qualidade que devemos salvaguardar. Pois sabemos que salvaguardar o ensino da medicina dentária pela excelência é, acima de tudo, defender a profissão. São hoje os meus votos ao Ruben Felizardo e a toda a sua equipa da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária, que contem com a Ordem dos Médicos Dentistas nestas ambições e nestas preocupações. Tenham, acima de tudo, um espírito jovem
um espírito de querer mais, de serem ambiciosos, interventivos, ativistas em causa própria e, acima de tudo, como é a panagem dos jovens, procurarem novas soluções para velhos problemas. Em nome da Ordem dos Médicos Dentistas, os meus parabéns e total disponibilidade para colaborarmos com o futuro da profissão. Vamos agora ouvir algumas palavras deixadas pelo presidente cessante da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária, Tiago Borges, que também não pôde estar presente. Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos os presentes no único cumprimento, os titulares dos cargos atuais da ANEM, das diferentes instituições e titularidades presentes, assim como aquelas que possam estar a assistir via online. Quero começar por agradecer o convite a enviar este vídeo. Não me é possível, infelizmente, estar de forma presencial nem em direto. Mas deixar este vídeo em nome da anterior equipa da ANEM e também agradecer publicamente o que foi o vosso voto de confiança no título de membro honorário que me deram. Recebi com enorme felicidade e de uma forma muito carinhosa. Tentarei sempre cumprir da melhor forma essa confiança que me transmitiram. E a mensagem que hoje vos pretendo dar, espero que seja rápida, é de improviso, mas quero-vos recordar o porquê da ANEM. O porquê da ANEM, a pertinência da ANEM, o que custou criar a ANEM e para isso, e não com o objetivo de fazer um resumo dos anteriores mandatos, vocês sabem perfeitamente do que foi feito e do que foi iniciado e que vocês estão a continuar. Mas quero relembrar algumas questões. Quero relembrar a integração nas associações internacionais, NEDs e NEADs, a integração em fóruns nacionais, o FNES, no ENDA, provavelmente já no CNJ, as estruturações contínuas, a formulação dos estatutos, as várias políticas e iniciativas criadas do Fórum para a formação médico-dentária, já concretizado, com outro nome, mas já concretizado, que é excelente. O forcing para a criação do conceito de escolas médico-dentárias, assim como, por exemplo, o plano curricular da ANEM, algo que deu muito trabalho e que não teve o impacto desejado, mas que será sempre recordado, e é importante que não se esqueçam disso. Assim como as ações de saúde pública, os tempos de quarentena, os GNNs, os SAEMs, todas estas atividades, a dimensão que a ANEM já tem, do portal de intercâmbio, tanta coisa que é impossível mencionar aqui, e tanta coisa que provavelmente vocês já estão a fazer e a querer criar e a querer preparar para próximos mandatos. Isto tudo, a ANEM há 4 anos não existia a perspectiva dos estudantes de medicina dentária sentarem a uma mesa, discutirem os seus assuntos, defenderem-nos numa causa comum, encontrarem pontos comuns de ação e defenderem-nos. E quero exaltar isto, quero-vos transmitir o quão importante isto é. O que foi possível fazer em 3 anos, o que pode ser possível fazer num ano, em alguns meses. Vocês estão a meio do mandato, acredito que já, e tenho acompanhado o vosso trabalho, tem sido um trabalho fantástico. Pode ser feito muito mais, isto tanto digo do vosso mandato como vejo uma perspectiva de avaliação do que foi os mandatos em que participei. É sempre possível fazer muito mais.
Os estudantes dizem isso, a altura passa não só a medicina dentária como a própria saúde exige isso. E quero passar essa mensagem da importância que os estudantes têm para as discussões, sobretudo até na classe de saúde, mas a nível da academia e o impacto que a academia tem. O impacto que a ANEM tem na classe, não só na classe como fora, e vocês provavelmente já sentiram mais do que uma vez isso na pele. É estrondoso o impacto que se pode ter e sei que é difícil, que são muitas horas de sono perdidas, que muitas horas que não se está com os amigos, com a família, mas valerá tudo a pena no final. Vocês vão sempre relembrar esses tempos com enorme felicidade. Só saí da ANEM e do associativismo há mais ou menos meio ano e parece que foi ontem que andava louco em viagens para Coimbra, Lisboa, a fazer viagens de representação com os meus colegas, com alguns de vocês, e vão sempre lembrar destes momentos com enorme felicidade. Vão sempre lembrar que viveram a vossa vida académica de forma cheia, plena, e que deram sempre tudo para conseguir ter o vosso momento, mas também mudar a vida do que pode ser os colegas no futuro. E isso é importante enquanto estudantes de saúde, temos um impacto na vida das pessoas, nos nossos colegas e no que nos é possível, basicamente. E é essa, ou seja, os titulares atuais já vão a meio do mandato, às vezes a meio do mandato perde-se alguma força, porque existem os exames, é o último ano, as teses, a vida académica que também se vai intensificando, mas não desistam, agarrem-se uns aos outros, ajudem-se uns aos outros. Há sempre muita coisa por concretizar, muita coisa por limar, por melhorar, e podem juntos fazer isso. E é muito isto, o potencial que a ANEM tem não foi conseguido, ou seja, não foi, a Comissão Instaladora não conseguia prever. Eu que fiz parte do primeiro ano de forma cética não conseguia prever, e esta mensagem que eu vos quero deixar de alguém que esteve próximo do que foi, da Comissão Instaladora, já muito próximo do final, pouco contribuí, é verdade, mas que iniciou no primeiro mandato, fez 3 mandatos seguidos, sempre com uma dedicação muito grande, eu e outros colegas a esta causa, que é a ANEM. Sei que vocês também o têm e que não percam, que instruam os colegas mais novos desta energia, desta força, do que é viver a academia. O associativismo não está a passar por um dos seus melhores momentos, mas vamos mostrar na medicina dentária que pode ser diferente. Vocês vão, eu ficarei sempre a ver-vos, ansioso e a torcer por vocês. E mais uma vez obrigado. Será esta uma última despedida da minha parte e da equipa que finalizou funções o ano passado. Poderão sempre certamente contar a título pessoal comigo enquanto membro honorário, assim como com os outros membros honorários. Deverão, junto dessas pessoas que passaram por momentos muito particulares da ANEM que nunca se repetirão, perceber as ansiedades do início, as preocupações do início, a visão que existia de início, para que nunca se perca a direção do que é a ANEM. Sei que vocês já têm bem presente, sei que irão fazer um bom trabalho e desejo muita sorte, muita força e viva aos estudantes, porque os estudantes muito conseguem fazer.
Passo agora a palavra ao excelentíssimo Presidente da Associação Independente de Médicos Dentistas, Dr. Nuno Gonçalves. Muito obrigado. Excelentíssimos dirigentes associativos da ANEMD, excelentíssimos representantes das instituições de ensino e de instituições políticas e sociais aqui presentes connosco e acompanhar-nos de casa, e caros estudantes. Em primeiro lugar, apresento as minhas sinceras congratulações a todos os que foram eleitos para representar esta tão nobre associação, enaltecendo o importante sentido de missão e voluntarismo com que abraçaram este desafio. Num regime democrático, o associativismo, enquanto movimento cívico, é a prova viva da representatividade dos núcleos a que querem dar voz. O vosso dinamismo será a chave para levarem à mesa das instituições as pretensões e os anseios de todos os estudantes de medicina dentária, sobretudo num período tão negro como aquele que atravessamos. A ANEMD deve ser uma ponte entre o presente e o futuro, entre a vida académica e a vida profissional. Os estudantes não podem mais aliar-se do atual paradigma da profissão e viver na subserviência do véu colocado por algumas instituições de ensino. Enquanto Presidente da Associação Independente de Médicos Dentistas, desde a sua fundação que pugnei por uma forte proximidade com os jovens, nomeadamente os estudantes, que estão a ver a esperança de um futuro digno e repleto de oportunidades a ser desmanchada pelo alheamento dos responsáveis às resoluções urgentes que devem ser tomadas. Nunca é demais dizê-lo. Os estudantes estão a ser defraudados. Estão a pagar a peso de ouro uma formação que não os prepara para as exigências do mercado de trabalho. O seu futuro está em risco e eles não são os culpados disso. Queremos um futuro em que os jovens serão reféns de grandes grupos económicos e planos de saúde? Queremos que os jovens vistam a camisola de uma medicina dentária que se vende ao quilo? Queremos futuros recém-licenciados a alimentar uma classe autofágica e desunida? A Associação Independente de Médicos Dentistas não quer e acredito que a ANEMD também não o quererá. É louvável a criatividade e o dinamismo que esta nova direção da ANEMD já demonstrou para com os estudantes, ao promover formações e painéis dedicados à sua futura condição de médicos dentistas, alguns deles em parceria connosco e com a Associação Nacional de Clínicas. Muito em breve será compromisso oficial assinado pela ANEMD e pela Associação Independente de Médicos Dentistas o de manter uma estreita colaboração entre estas duas associações em prol de todos os estudantes. Fruto de uma sociedade que respira descrença nas instituições regentes e impunidade dos injustos, o desinteresse generalizado dos jovens em temas sociais e políticos deve ser combatido. Os jovens devem ter uma palavra a dizer sobre o seu futuro. Só os munindo de retórica e acendendo em cada um a chama viva do debate político, será possível levantar o véu da falsa realidade que lhes é incutida em algumas instituições. Aqui, na vossa tomada de posse, a Associação Independente de Médicos Dentistas reitera o forte compromisso de, em parceria com a ANEMD, colmatar o abismo que espera os estudantes de medicina dentária, dotando-os das armas necessárias para refletir o ensino e a empregabilidade e mobilizando-os para a luta das suas vidas. Lutemos, pois, por uma medicina dentária digna, pela valorização do ato médico e pela formação de profissionais de qualidade. Peçam responsabilidades e, acima de tudo, não permitam que vos verguem. Não sejam coniventes, porque vocês são o futuro da medicina dentária. Defendam o futuro. Muito obrigado.
Obrigada pelas suas palavras. Vamos então dar continuidade à tomada de posse. E chama assim a Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Carolina Barroso Flamino. Eu, Carolina Barroso Flamino, juro para minha honra desempenhar fielmente as funções para as quais fui eleita e defender, cumprir e fazer cumprir os estatutos e demais regulamentos da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária. Chamo agora Beatriz da Cruz Branco Vitorino Mangas para secretária da Mesa Geral da Assembleia Geral. Eu, Beatriz da Cruz Branco Vitorino Mangas, juro por minha honra desempenhar fielmente as funções para as quais fui eleita e defender, cumprir e fazer cumprir os estatutos e demais regulamentos da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária. Chamo agora para tomar posse a Presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar, Ana Marta Pereira Alves. Eu, Ana Marta Pereira Alves, juro por minha honra desempenhar fielmente as funções para as quais eu fui eleita e defender, cumprir e fazer cumprir os estatutos e demais regulamentos da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária. Vice-Presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar, Diana Isabel Costa Sotomayor, não pôde estar presente, portanto chamo agora a relatora do Conselho Fiscal e Disciplinar, Joana Catarina Martins Abrantes. Eu, Joana Catarina Martins Abrantes, juro por minha honra desempenhar fielmente as funções para as quais fui eleita e defender, cumprir e fazer cumprir os estatutos e demais regulamentos da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária. Chamo agora os membros da direção para tomar posse. Para a vogal de formação, Rui Pedro Matos de Carvalho também não pôde estar presente. Para a vogal da comunicação e imagem, Rita Batista Sequeira. Eu, Rita Batista Sequeira, juro por minha honra desempenhar fielmente as funções para as quais fui eleita e defender, cumprir e fazer cumprir os estatutos e demais regulamentos da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária. Para a vogal das parcerias e saídas profissionais, Miguel Cintado Santos Ponce Bandeira. Eu, Miguel Cintado Santos Pontes Bandeira, juro por minha honra desempenhar fielmente as funções para as quais fui eleito e defender, cumprir e fazer cumprir os estatutos e demais regulamentos da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária. Para a vogal de Saúde Pública e Ação Social, Bruna Isabel da Costa e Silva. Eu, Bruna Isabel da Costa e Silva, juro por minha honra desempenhar fielmente as funções para as quais fui eleita e defender, cumprir e fazer cumprir os estatutos e demais regulamentos da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária.
Para vogal de Educação, Beatriz Coelho Pereira. Eu, Beatriz Coelho Pereira, juro por minha honra desempenhar fielmente as funções para as quais fui eleita e defender, cumprir e fazer cumprir os estatutos e demais regulamentos da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária. Vogal para Relações Internacionais, António Coimbra Mendes do Amaral. Eu, António Coimbra Mendes do Amaral, juro por minha honra desempenhar fielmente as funções para as quais fui eleito e defender, cumprir e fazer cumprir os estatutos e demais regulamentos da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária. Para Tesoureira, Carolina Reis Silva. Eu, Carolina Reis Silva, juro por minha honra desempenhar fielmente as funções para as quais fui eleita e defender, cumprir e fazer cumprir os estatutos e demais regulamentos da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária. Para Vice-Presidente da Gestão Interna, Matilde Botlander Telechea. Eu, Matilde Botlander Telechea, juro por minha honra desempenhar fielmente as funções para as quais fui eleita e defender, cumprir e fazer cumprir os estatutos e demais regulamentos da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária. Para Vice-Presidente para as Relações Externas, Margarida Martins Quezada. Eu, Margarida Martins Quezada, juro por minha honra desempenhar fielmente as funções para as quais fui eleita e defender, cumprir e fazer cumprir os estatutos e demais regulamentos da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária. Para Vice-Presidente para a Política Educativa, Guilherme José Vieira de Melo Esteves, que também não pôde estar presente, e por isso passo a chamar o Presidente Rubem Daniel Alexandre Silva Felizardo, e também que nos dê a honra de proferir algumas palavras. Eu, Rubem Daniel Alexandre Silva Felizardo, juro, por minha honra, desempenhar fielmente as funções para as quais fui eleito e defender, cumprir e fazer cumprir os estatutos e demais regulamentos da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária. Excelentíssimas autoridades, ilustres convidados, estimados colegas. Há 3 anos, a medicina dentária mudou. Renasceu, uniu-se e teve voz. Mudou a inércia face às transformações, o conformismo perante a incerteza e o receio diante do desconhecido. Há 3 anos, nasceu a Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária na plena materialização do sonho de um conjunto de corajosos dirigentes associativos despidos de interesses alheios e enliados com um ideal maior do que eles mesmos, o de servir os estudantes de medicina dentária. E da convicção e da irreverência ergue-se a verdadeira essência do associativismo académico. Foram 3 anos marcados por um crescimento estruturado e consolidado pela dignificação da medicina dentária
e pela valorização das vontades dos estudantes. Agora, em pleno culminar dessa jornada, surge esta equipa, que hoje toma posse e que se propõe a honrar o prestigiado legado que deve ser preservado, a espelhar a transformação do paradigma atual e a contribuir para o futuro que todos perspectivamos para a medicina dentária. E é com o testemunho de todos os ilustres presentes, aos quais agradeço a disponibilidade e comparência nesta sessão solene, que nos comprometemos com esse desígnio. O atual mandato da ANEMD, eleito no dia 10 de outubro de 2020, assumiu duas prioridades que constituem as traves mestras da nossa atuação, que emanam os princípios orientadores da ação da direção e que respaldam a execução de todas as nossas atividades. Envolver a academia figura a primeira prioridade e corresponde ao reforço da intervenção interna de apoio incondicional aos nossos associados, atendendo às suas necessidades e expectativas, complementando a sua atividade e envolvendo-os na contínua construção do projeto comum da ANEMD. Defendemos uma visão estratégica de trabalho conjunto numa verdadeira política de proximidade que se traduz na entreajuda, cooperação e solidariedade entre todos. Elevar a medicina dentária constitui a segunda prioridade, que descende da anterior e traduz a projeção desejada da ANEMD na comunidade estudantil e classe profissional, bem como na sociedade civil, pela via da profissionalização da sua dinâmica interna, que irá produzir credibilidade na ação externa. Essa é uma premissa fundamental para granjearmos a acreditação das nossas tomadas de posição e para representarmos o baluarte indivisível das vontades conjuntas dos estudantes. Para concretizar esse fim, ambicionamos uma ANEMD que se assuma cada vez mais como a maior referência nacional e internacional na representação e defesa do superior interesse dos estudantes de medicina dentária em Portugal. A nova direção da ANEMD tem trabalhado persistentemente na execução do plano de atividades legitimado pela nossa Assembleia Geral, composta pelos representantes dos estudantes de medicina dentária das 7 instituições de ensino superior. Ao longo dos últimos meses, colaborámos em estreita sintonia com a Ordem dos Médicos Cientistas, com quem discutimos políticas de ensino e formação e assinámos um protocolo histórico que deu origem ao Fórum Ensino e Profissão. Com o Fórum Nacional de Estudantes de Saúde e com o Conselho Nacional de Juventude, lutámos pela equiparação dos estudantes aos profissionais de saúde no acesso prioritário à vacinação contra a Covid-19. Iniciámos uma vasta reestruturação interna que culminou numa extensa revisão estatutária, entretanto concluída. Mantivemos o contacto próximo à Associação Europeia e à Associação Mundial de Estudantes de Medicina Dentária e contribuímos para várias iniciativas conjuntas. Investimos na formação dos nossos dirigentes associativos e dos nossos associados e lançámos à discussão pública a reflexão sobre a medicina dentária atual nos seus vários domínios. Expandimos o vínculo à sociedade e, mesmo em tempo de pandemia, soubemos reforçar as ações de sensibilização para a promoção de saúde oral. Concretizámos a 4ª edição do simpósio anual num formato online inédito que ultrapassou todas as nossas expectativas. Oficializámos um programa de estágios observacionais sem paralelo, em conjunto com a Associação Nacional de Clínicas, que irá ter início em breve. Foram muitas as atividades concluídas, algumas as que ainda estão em curso e cada vez menos as que faltam terminar. Por tudo isto que fizemos e ainda iremos fazer, deixo um profundo agradecimento aos nossos associados, às associações e núcleos de estudantes de Coimbra, Lisboa, Porto, Setúbal e Viseu, porque sem o seu empenho e crença na nossa capacidade, estes feitos que tanto nos orgulham não serão nem teriam sido possíveis. Nesse contexto, esta nova direção, que é formalmente impulsada, renova o apelo à comunidade estudantil para abraçar com garra esta causa comum da construção de um ensino renovado, moderno e orientado para o futuro. É uma herança de compromisso, honestidade e liberdade que queremos legar às gerações futuras. É por elas que abdicamos da nossa vida privada e nos dedicamos à causa estudantil. É por elas que sacrificamos a comodidade de deixar as decisões para os outros e nos comprometemos a decidir e a assumir a responsabilidade das nossas decisões. É por elas que nos obrigamos a contribuir com o melhor de nós próprios, porque também nós conhecemos os problemas e as dificuldades que todos os dias enfrentamos. Caras e caros colegas, é do conhecimento geral que o ensino da medicina dentária em Portugal
enfrenta múltiplos desafios que partilham a raiz comum no numerus clausus. O nosso país é o quarto da União Europeia com o maior rácio de médicos cientistas por habitante e aquele com o maior aumento absoluto desde 2013, bem como o terceiro na relação do número anual de recém-diplomados por habitante. O problema do excesso de estudantes não é novo e está mais do que consagrado como a principal causa ajusante dos problemas da profissão. Existe uma clara incompatibilidade entre a quantidade de estudantes inscritos e a qualidade do ensino ministrada, na medida em que, em algumas escolas, a capacidade formativa instalada encontra-se largamente desfasada das necessidades pedagógicas. Bem sabemos que a medicina dentária dispõe da particularidade do recém-diplomado começar a exercer a profissão de forma completamente autónoma, respondendo perante o paciente com total responsabilidade pelo diagnóstico e tratamentos que administra. A formação de base, que deveria apreender uma visão global da medicina, não tem servido ao longo dos últimos anos para preencher as lacunas da prática generalista. Como disse Santo Agostinho, a esperança é a mãe da indignação, que nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e da coragem, que nos ensina a mudá-las. Reconhecendo a subida qualidade do nosso ensino em relação aos congêneres europeus, não podemos, porque não temos esse direito, de desamparar os nossos colegas que mais precisam e deixar de querer uma formação pré-graduada cada vez melhor. Por essa razão, é imprescindível valorizar o mestrado integrado, repensar Bolonha e abordar a urgente reforma do plano curricular para atender às iminentes exigências da prática clínica da medicina dentária e à crescente especialização das competências profissionais. Caras e caros colegas, não é razoável produzirmos profissionais que o país não saberá aproveitar, fruto da situação económica recente, porque sensivelmente metade da população não tem capacidade financeira para aceder a cuidados de saúde oral no setor privado. Sabemos que os indicadores de saúde oral em Portugal encontram-se muito abaixo da média europeia. A estimativa da Ordem dos Médicos Cientistas diz-nos que a percentagem de pacientes desdentados continua alta e próxima dos 70% e que cerca dos 40% dos portugueses não visita o médico dentista há mais de um ano. E apesar de existirem recursos humanos qualificados, disponíveis e até superiores ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde, a saúde da população não reflete essa realidade. As barreiras de ordem socioeconómicas criam obstáculos à satisfação de necessidades básicas, uma vez que as famílias são obrigadas a assumir diretamente os custos dos tratamentos. Costuma-se dizer que a medicina dentária é o parente pobre da saúde em Portugal, o que se reflete no Serviço Nacional de Saúde e nas Forças Armadas, onde os médicos cientistas estão inseridos na carreira geral dos técnicos superiores, que, sendo uma mera carreira administrativa, nela não cabem os atos médico-cirúrgicos que caracterizam a profissão. A criação da carreira de médico-cientista, já tendo sido aprovada pelo Ministério da Saúde, aguarda apenas a autorização do Ministério das Finanças para ser devidamente enquadrada no SNS. No entanto, os sinais políticos por parte do Governo não são favoráveis, como se viu no caso da vacinação prioritária dos estudantes de saúde, num processo que incluiu estudantes de ciências farmacêuticas, enfermagem e medicina, e onde a medicina dentária foi a única a ficar de fora, sem qualquer razão lógica e cientificamente fundamentada. Por isso, num cenário da pandemia, em que a saúde foi arrebatada para o centro da atualidade política, social e económica, é fundamental reformar a saúde e reconhecer a medicina dentária como um bem essencial de saúde pública. Apelamos, por isso, ao Governo que empenhe esforços nesse sentido e que não deixe, uma vez mais, a saúde oral arredada das prioridades. Caras e caros colegas, ao longo dos últimos anos, o paradigma da medicina dentária mudou em termos de prosperidade, de segurança e de precariedade. A colocação no mercado de trabalho em Portugal consegue-se de forma relativamente rápida, mas muito precária, em vários consultórios, com várias deslocações e a atender poucos pacientes. Neste momento, o excesso de profissionais e a diminuição da população residente em Portugal, que reduzem o rácio de número de habitantes por médico-dentista, e a presença predadora de grupos económicos no setor, fazem deteriorar as condições de empregabilidade. É fundamental fazer constar nas várias plataformas de divulgação do mestrado integrado em medicina dentária os reais custos inerentes à frequência do curso, as condições de empregabilidade da profissão num contexto nacional, a elevada taxa de imigração e as condições remuneratórias nos primeiros anos de exercício, para que os futuros estudantes de medicina dentária tomem uma decisão informada, consciente e responsável e não sejam defraudados quando já não é possível voltar atrás. Caras e caros colegas,
A solução não é fácil. Devemos rejeitar divisionismos entre escolas públicas e privadas e encorajar a relação de confiança entre pares para estabelecer o interesse comum da medicina dentária numa base de confiança, concertação e consenso, alimentada pelos representantes dos médicos cientistas e dos estudantes, com o objetivo primordial da excelência do ensino e da profissão. Todos estes predicados são consubstanciados pelo Fórum Ensino e Profissão Médico-Dentário, cuja constituição foi formalizada pela assinatura de um protocolo de colaboração entre a ANEMD e a OMD e que reunirá as 7 escolas, entidades relevantes da medicina dentária e personalidades externas de reconhecido mérito. Ao longo dos próximos meses, esperamos encetar trabalho e produzir frutos a curto e médio prazo para inverter este período conturbado que o nosso ensino e profissão atravessam. Queremos fazer uso do nosso posicionamento privilegiado entre a saúde, a educação e a profissão para ter um impacto positivo na sociedade em prol de um país melhor. A ANEMD, enquanto membro integrante da sociedade e ao congregar uma responsabilidade cívica acrescida, deve saber ser a pedra angular do debate em torno da medicina dentária, contribuindo com uma visão desinteressada, fundamentada e alicerçada na vontade conjunta dos estudantes. E agora, para terminar, permitam-me citar um célebre escritor e filósofo francês que diz que as palavras pertencem metade a quem as diz e metade a quem as ouve. Estou certo que conto com as melhores pessoas para enfrentar todos os desafios, mais certo estarei de que a concretização das nossas metas dependerá também de todos aqueles que me ouvem. O meu desejo é que estas palavras ecoem nas atitudes de cada um dos que me acompanham e que neste caminho as pegadas que vamos deixar possam efetivamente marcar a nossa academia para as gerações futuras. Concedam-me então que reservo as minhas últimas considerações exclusivamente para quem as merece, a minha equipa. Ela que é composta por um conjunto de 17 pessoas unidas por um desejo inabalável de envolver a academia e levar a medicina dentária, inaugurada oficialmente a 16 de outubro de 2020. Sublinho a minha profunda crença no seu espírito de missão, no seu altruísmo, na dignidade das suas ações futuras e na realização da obra que nos propomos edificar. Nesse sentido, reconheça-se como um ato de pura cidadania a disponibilidade daqueles que abdicaram voluntariamente da sua cómoda agenda pessoal, que soltam as amarras da indiferença e se entregam ao serviço de uma causa que sabem ser maior do que eles próprios, a causa dos estudantes de medicina dentária. Assim, termino exortando a academia que prove que é capaz de vencer a tirania da resignação e o espartilho do pessimismo. Pela minha parte, estou profundamente convicto de que a nossa determinação será maior do que qualquer melancolia, de que a nossa exigência será mais forte do que qualquer resignação, de que o nosso trabalho será a maior resposta aos problemas e de que a nossa ambição superará qualquer contratempo. Juntos vamos envolver a academia e levar a medicina dentária. Juntos faremos acontecer. Viva a ANEMD, viva os estudantes. Muito obrigado a todos. Disse. Obrigada pelas tuas palavras, Ruben. Agradeço então a todos os presentes, tanto por via remota ou presencialmente, e dou assim então por terminada a cerimónia pública da tomada de posse dos órgãos sociais da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária.